Aqui em Jeremias, no capítulo 13, no versículo 10, diz assim: Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta, porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que disse-lhes esta palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel, todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão, não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho, mas tu disse-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei, te embriagueis a todos os habitantes desta terra, e aos reis que Egirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E meus amados, aqui está dizendo, ó, igual nós disse aqui no 13 e no 10, né? Ó, e anda após deuses alheios, para servi-los, inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que nada presta. Então Deus diz, aqueles que se inclinam, nada presta. Por isso que Davi, nós disse até lá no Facebook, no Zildo Domingos, lá naquela pregação sobre Davi, que Davi, meus queridos, ele na hora da adoração, nós disse anteriormente, para que é a mesma coisa de cobiça, é a mesma coisa de adultério ou algo assim, de se inclinar a Deus, de fazer, pensar na pessoa e querer transformar a pessoa como Deus. E se a pessoa receber essa pessoa amada, adorada, coitado deles, a vida deles também vai virar um caos danado por causa dessa idolatria, por causa dessa idolatria de deuses. Por isso que Deus diz, nada será tal como este cinto, que nada presta. E Davi prestava para Deus, porque Davi, ele na hora da adoração, na hora do seu amor a Deus ali, ele olhava para os céus, ele se inclinava, ele dançava, ele fazia gestos, mas gesto para o Senhor, não gesto para nenhum homem. Adorava o único que é digno de toda honra e toda adoração. E nada de pensar em sexo, nem prazeres que ele tinha, que ele gostava dessas coisas. Mas isso não é na hora do Senhor Deus. Isso é porque igual Deus disse, aqueles que não pecam mentem. Então era um pecado dele, uma fraqueza que ele tinha, né? Mas Deus ficava triste com isso, porque é ruim, né? E ele pagou consequências por isso, sofreu algumas coisas por isso. Mas na hora do Senhor, na hora dos seus clamor, das suas palavras, eles falavam, Deus meu, Deus meu. Então ele sempre adorava e clamava com oração e súplicas de ação de graças para Deus. E escrevia lindos cartas para o Senhor Jesus Cristo, que foi deixada por nós também, amém? Em nome de Jesus, porque igual aqui no 11 está dizendo, né? O Senhor para me serem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos, né? Então Deus diz assim, que se a pessoa não me obedecer, insistir, não ensinar a se comportar, por idolatrar também, por um idolatrar com cobiça um com o outro, idolatrar um com o outro, se for na hora da adoração. Isso, meus amados, é só quem que na hora da adoração ficam com fornicação, né? Ficam com gestos sexuais. Mas isso, Deus diz que aí vai piorar mais ainda, porque Deus diz que eles não prestam para Deus. Deus diz que não presta, isso é Deus que diz, a palavra que diz, né? Então, não é nós, não é nada que vem de nós, mas o Senhor que nos ensina. Então, que Deus, em nome de Jesus, né? Na hora da adoração, na hora da oração, na hora de se inclinar, você tem que sempre oferecer ao Deus todo Criador, porque isto é um pecado mortal mesmo, um pecado que a vida suas vão ficar sempre amaldiçoada, parece no que tá boa, mas tá ruim, né? Sempre com falta de paz, nunca a paz, em vez de a paz seguir a sua casa, vai estar a maldição. O problema é que isso vai afetar seus filhos, sua esposa, sua casa, tudo. Ou se quem for solteiro, o seu filho, né? Tem doença que nem era para existir, vai ter também, né? Então nós repreendemos em nome de Jesus. Deus me livre isso nas nossas vidas, né, meus amados? Porque nós pecamos, mas porque Deus diz, nossa, tem tanto lugar para pecar, por que vocês vão pecar na hora da adoração? Por que vocês vão pecar na hora do culto ao Senhor?
né? Tem tantos lugares para pecar. Lógico que olhar é uma coisa, agora fazer é outro, né, meus queridos? E que Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Isso passa pelas pessoas que a gente sofre junto, que a gente quer que a pessoa vive bem. A gente ama as pessoas, né? Então vamos aí em Jeremias, no versículo 13 e 17, diz assim, no capítulo 13, versículo 17, em Jeremias: E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Disse o rei à rainha: Humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa de vossa glória. Então, meus queridos, infelizmente, né, aqui na palavra está dizendo, quando a pessoa insiste, pensar, eu não acredito, eu quero viver por prazer e não pela glória do nosso Senhor. Então diz aqui que a coroa já caiu, né, da vossa glória, caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. Que às vezes a gente pensamos, não, vamos viver por prazer, a pessoa, se ficar mexendo com ela, ou se chamar atenção, ela fica com raiva, né, ou então você pensa assim, ah, não, mas aí a sua vida toda se destruiu, tudo que você estava planejando, tudo que você pensou, nossa, por que aconteceu isso, meu Deus? Tem 1 ano, 2 anos que eu tô passando a mesma luta, e tá vindo uma pior do que a outra, e tem que parar isso. Para você parar isso, você tem que andar de acordo com o que Deus está te ensinando. Você tem que andar e ensinar. Porque a pessoa que estiver no comando, a pessoa que vai ensinar as ovelhas a se proceder. E se a pessoa der confiança para as ovelhas, e se for uma pessoa que, né, pensa que está agradando, né, aí fica desse jeito, né? Então nós temos que sempre, vai só piorar a sua vida, vai daí para pior, não vai mudar nada. Aí você vai dizer, nossa, eu queria que tudo desse certo, vai dar certo e tal, e tem todo o poder, tem tudo que tem, mas a paz interior não tem como ter, né? Mas, e não existe nada disso que tem ver, e também coloca coisas que não existem. Se você ama ou gosta de uma pessoa, você vê algo, a pessoa afasta, a pessoa fala, tem vezes que a pessoa até fala sobre abraçar e apertar as mãos só para a pessoa fugir delas, e acontece, né? Mas isso é por obediência, tá, meus queridos? Porque a gente não tem mente, não, mas a gente vai saber a mente da pessoa, a gente vai saber se eu estou apertando ou abraçando uma pessoa, eu não tenho maldade. Deus que me livre, já pensou por que eu vou ganhar com isso? Nada, nada de nada. Agora, a não ser quando for por um amor, por uma pessoa que faz nós felizes, que nós admiramos e respeitamos muito, beleza. Mas em vão, uma coisa em vão que você nem admira, não vai ganhar nada com nada, você pode estar fazendo uma pessoa ficar, atentando uma pessoa sem sentir nada. Então é melhor você ter obediência de afastar a pessoa de nós, porque já que a gente não sente nada, você tem que ensiná-los a ter respeito, ensiná-los a ficar laica. Porque uma pessoa casada, geralmente somos casados com o Senhor, o respeito é para o Senhor, mas nós também devemos respeitar uns aos outros, um próximo, como esposo ou esposa, né? E o próximo também. Igual aqui no 13 está dizendo, no capítulo 13, em Jeremias, no versículo 27, né? Diz assim, no versículo 27, vi as tuas abominações e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sob outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? Então Deus diz, até quando ainda vai ficar fazendo isso? Até quando ainda, na hora da minha adoração oferecida, o culto para o Senhor, vocês vão ficar fazendo assim? Então vocês têm que sempre erguer, e aí por obediência Deus mandou, tem que falar, por obediência Deus mandou, vocês têm que... Como que vai fazer? Vai ficar assim para sempre, né? Então, para sempre, vocês vão ter que viver essa luta, né? Se vale a pena, né? Se quando é o amor da sua vida, se vale a pena você enfrentar toda essa luta, né? Porque é só parar de ter isso com a pessoa na hora da adoração, só parar de ter fornicação, que vai parar tudo, aí vai ficar tudo bem, porque toda adoração, tudo não é para fazer raiva em ninguém, sim para o Senhor, né? Amém? Então, parando isso, tudo vai ficar em paz, a sua família e tudo, né? E assim que é, porque Deus nunca deixa nós desamparados, né? Mas isso aí é Deus vai te ajudando e vai te dando visão, né? Do Espírito Santo, e é só Deus por vocês, porque a obediência é muito importante.
não é só pregar obediência, não. Vocês têm que vivificar ela também, né? Tem muitos falar